Alô, amigos e amigas do esporte, bom dia, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um TVI News Esportes na sua tela para você. Nino Black, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia você telespectador da TVI. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 9, né Marcelo? Dia 9. Dia 9 de abril. Para falar para você de futebol, da rodada que tivemos ontem, Sul-Americana, Libertadores. Ou seja, aqui na TVI você fica sabendo de tudo, com a certeza de que está sabendo no lugar certo, Marcelo. Na TVI você se sente dentro do campo. Ave Maria, há 20 anos isso. Dentro do campo, é isso aí. A TVI, 20 anos, contando a sua história. Olha, o bicho tá pegando, viu? Onde isso? O bicho tá pegando pro lado do Grapiúna. O que houve? Agora há pouco nós conversamos com o presidente do Grapiúna, o Álvaro Castro. Sim. E ele dizia pra gente o seguinte: eu liguei para perguntar, saber como é que estava a equipe, quando começa a treinar. Seu papel de apresentador. Para saber isso. Onde vai jogar, enfim. E ele me passava uma notícia muito triste. Qual é ela? Triste. Que o parceiro, que estava praticamente certo, não é? Acabou desistindo de vir para o Grapiúna. O parceiro financeiro. Financeiro, que é aquele do suporte. É. Para contratação, para casa de atleta, para viagens, que você fala sempre aqui, né? Sim, sem dinheiro não funciona. Não funciona, não é isso? Então ele me passava isso agora há pouco, inclusive hoje à tarde vai ter uma reunião, né, com alguns da diretoria do Grapiúna, para se decidir, mas já deixou aqui transparecer e adiantar, que vai ter que fazer um time caseiro, um time com jogadores da região, e aí eu falar com você aqui, no camarim, e você passava, olha, já tem um time jogando, que é o Sub-20. Por que não aproveitar alguns jogadores que devem aproveitar agora, não é? Contratar mais um, ou dois, ou três, para poder disputa do Campeonato Baiano. Desistir, ele falou que não pode, que já está na tabela, e se desistir 2, 3, 4 anos, e fica feio também. E a federação não gosta disso. Então, vai ter que se virar nos 30 ou no Sub-20. Acho que se vira no Sub-20, Marcelo. É realmente uma situação muito complicada. O campeonato ainda nem começou, né? Tem a data prevista, mas não começou ainda. E o Grapiúna já passa por grandes dificuldades, e grande dificuldade mesmo. Esse lado financeiro é muito pesado, é o mais pesado. É o que mais implica a falar que está sem condição ou que não vai ter a condição durante a competição. E aí já causa o medo em alguns jogadores em vir para a equipe. Porque eles pensam, poxa, se no começo não está tendo dinheiro, vai ter durante a competição? Então a gente espera que se solucione o problema, que é um problema e muito grande. Mas o problema vindo, Marcelo, também tem uma solução bem caseira. Tem um time Sub-20 já jogando. Se for para participar, não tomar WO ou não sair da competição pedindo afastamento, o time do Sub-20, o elenco do Sub-20 está aí. E aí eu endosso suas palavras, sua ideia de que pega mais 3, 4, eu acho que até mais 3, 4 jogadores já tarimbados, já experientes, e coloca, incluso no meio do elenco do Sub-20, coloca para esses jogadores serem os responsáveis, abre aspas, pela equipe dentro do campo, fecha aspas. Porque todos são responsáveis a partir do momento que vestem a camisa do clube. É uma situação difícil, vexatória sim, complicada, mas eu tenho certeza que Álvaro vai ter um jogo de cintura aí para poder solucionar esse problema que é muito grande, Marcelo. Black, o Baiano da Série B é um campeonato difícil, né? Eu acho que é mais difícil do que a primeira. Porque é campo... Se na primeira já não tem campo, imagina na segunda. Campo ruim, enfim. O time do Sub-20 hoje do Grapiúna, se for contratar hoje, a diretoria contratar mais uns... Vamos botar 4 jogadores. Qual seria hoje a posição para dar aquele sustento ao Sub-20 um campeonato difícil desse país? Marcelo, normalmente você pega o que chama de espinha dorsal, né? Você pega um goleiro experiente, você pega um zagueiro experiente, um meia experiente e um atacante experiente. Você pega assim e os outros você vai, vou usar uma palavra que muita gente usa, enxertar a equipe com jogadores novos do lado desses experientes que eu citei em termos de posição. Não temos nomes, mas sabemos as posições. Um em cada setor do campo. Às vezes você coloca 2 zagueiros experientes. Às vezes você coloca 2 atacantes experientes. Mas normalmente você pega um goleiro experiente, um zagueiro, um meia, de cada setor do campo você pega um.
combinando com lá na frente pegar um atacante. E normalmente bota um jogador de velocidade, por ser jovem. O jovem tem a força da velocidade também. E bota um jogador mais de área, o famoso matador, o homem que faz os gols. Mas tem que ser rápido, tem que ser cirúrgico e tem que ser verdadeiro com os caras para que os caras possam vir. Porque eles, se vierem, serão a solução do problema, que é um problema muito grande. Então tem que conversar com os caras o mais rápido possível, para que eles comecem a treinar também o mais rápido possível. Se treinarem, vão treinar com o Sub-20, porque o Sub-20 já está treinando. E eles se integrando à equipe o elenco do time Sub-20, tende a ser separado o Sub-20, que vai servir ao profissional, e o Sub-20, que vai continuar na competição de Sub-20, se ainda estiver rolando, porque ele vai estar brigando por classificação. É um Sub-20 bom, o Sub-20 do Grapiúna. Eu acho que faria um time para disputar a segunda divisão. Pelo menos não tomaria WO, Marcelo, que tomar WO é muito feio. Eu vou lhe fazer uma pergunta e na pergunta eu vou explicar o porquê eu vou lhe fazer essa pergunta. Itabuna hoje, ou a região, teriam esses 4 jogadores para poder dar o sustento ao Sub-20. Por que essa pergunta? Porque muitos falam que em Itabuna, apesar de ter muitos jogadores, mas alguns preferem jogar intermunicipal, campeonato ali do tipo Copa Verão, Copa da Paz, e não levam muito a sério a questão profissional, até porque também para treinar manhã e tarde, no caso 2 períodos, eles também não querem mais isso. Existe isso na cidade, Black? Olha, Marcelo, tem... Vou falar bem rasteirão para você, porque o programa é esportivo e eu conheço muitos deles da cidade. Não vou falar que conheço todos, porque toda unanimidade ela é burra, eu talvez não conheça todos realmente, mas conheço grande parte deles. Os jogadores de Itabuna, Marcelo, são taxados na região como irresponsáveis, ninguém quer. Você sabe disso. Verdade. Os jogadores de Itabuna são taxados como irresponsáveis, como festeiros, como barqueiros e bagunceiros. Claro que tem suas exceções, mas muitos dos jogadores que são de Itabuna, que vão disputar, por exemplo, intermunicipal na cidade de Círculo Vizinhas, que tem costume de fazer investimento alto para chegarem na competição, para chegarem nas finais, eles acabam dispensando os jogadores de Itabuna e não contratando mais nunca, porque eles chegam na cidade e pensam que ainda estão em Itabuna, uma espécie de círculo vicioso. Eles chegam e não levam a sério o que eles lá da cidade que o contratou levam. Porque quando uma cidade como, por exemplo, Coaraci, Itajuípe, Uruçuca, contrata um jogador de Itabuna para jogar o intermunicipal, por exemplo, eles dão condição que nem todo profissional dá. Mas os jogadores estão acostumados com o amador daqui e que muitas vezes eles chegam bebendo para jogar. Eu falei bebendo para ser educado. Alguns chegam bêbados para jogar. E eu falo porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Já passei por isso como treinador. Essa é a grande verdade. Então, a gente fica triste com a notícia dessa, mas é uma notícia verdadeira. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade nesse caso aí. Todo mundo fala numa só voz. Itabuna é a maior cidade da região. E a cidade que tem mais jogadores, por ser a maior, tem mais jogadores de qualidade. Mas a gente não confia, a gente não quer jogador de Itabuna, porque eles são irresponsáveis e barqueiros. É assim que eles falam. Alguns fazem pior, que tem nome de roubo. Vai, recebe o dinheiro da cidade e não volta mais. Ou vai, é roubo. Muito complicado, é verdade. Vai, assina o contrato, que é a ficha, joga uma partida e some da cidade, dando golpe na cidade. É isso. E eles não sabem, Marcelo, que eles correm risco de vida com isso. Com certeza. Corre risco de vida, porque envolve dinheiro, envolve investimento, envolve idoneidade. Expectativa. Então o cara tá precisando de um atacante. Vem aqui em Itabuna, tem muitos. Tá precisando de um zagueiro, de um lateral, de um meia, de um volante. Vai em Itabuna, tem muitos. Tá precisando de um goleiro bom. Vai em Itabuna, tem muitos. E tem realmente. Mas será que tem a responsabilidade que nós queremos aqui na nossa cidade para defender nossa seleção da nossa cidade? Então, é muito difícil você... Eu, por exemplo, dificilmente indico, Marcelo. Você sabe disso. É complicado, é verdade. Dificilmente eu indico. Já me procuraram já para eu dar nomes. Nego Nino, fulano, o que você acha, velho? A gente tá aqui falando em contratar fulano, eu dou minha opinião. Ou senão, Nego Nino, você não indica ninguém aí de tal posição, não? Eu falo, rapaz, eu não conheço, não. Eu não conheço mesmo, não. Porque eu tenho medo, Marcelo. Eu, Nino, não tenho nada, só o meu nome. E eu vou botar meu nome na aposta de que fulano vai chegar lá e fazer a coisa certa?
Verdade. Porque tem a certeza que tá lá o nome do jogador que você indicou e a indicação. Foi esse que Nino botou pra cá? Verdade. Ou senão os caras ligam, nego Nino, dispensamos fulano aí, velho. Um bagunceiro da porra, chegou aqui, fez isso, chegou, fala como chegou, conta a situação. Infelizmente é assim que funciona e o telefone hoje entrega a muitos deles. Uma simples foto, Hoje é verdade. uma simples foto já entrega ao jogador. Então, nós de Itabuna, nós podemos mudar esse quadro. Você que é jogador de Itabuna, você pode mudar esse quadro. Se você chegar na cidade que o contratou e fizer diferente. Porque o amador e o profissional, o que diferencia é o comportamento. E o comportamento vai do pescoço para cima. Aqui, ó. A cabeça. Sua cabeça manda nas suas atitudes. Se você chega lá no amador e tem comportamento de profissional, você é profissional. Se você chega no amador e se comporta como um amador, você está simplesmente no mesmo patamar de amador. Mas se você chega num amador organizado, que os caras investem, que apostam, e você se comporta como moleque, moleque você é. É assim que funciona. E moleque os caras não querem no time. Eu não tô falando moleque de idade, não. Tô falando moleque de atitude. E tem um monte que chega pra lá com idade de homem e age como moleque. Esses os caras tomam pavor e escurraçam, Marcelo, da cidade. E pega o seu gancho aí com relação à indicação. Teve uma época que alguém entrou em contato com a gente, né, com nós. Esse jogador aqui, muito bom, vai ajudar e muito dentro de campo. E o extra vai tocar fogo no CT. Toca fogo no CT, não, tô fora. Toca o terror geral. Ninguém quer mais hoje Edmundo da Vida, né, os capetinhas da vida, ninguém quer mais não. Não é? É por isso que às vezes clube grande Vamos mais recente. Jogador de 10 anos de idade. 9. Vamos mais recente. Estão rejeitando pra mim, deixa eu consertar a frase. Estão rejeitando aquele que pra mim e pra muitos no mundo é o top do mundo. Neymar. Pelo comportamento do extra-campo, Marcelo. O dentro de campo de Neymar, na minha opinião, como ex-atleta, não tem ninguém igual. Não tem. Ninguém que tem os recursos que Neymar tem. Não tem. A tranquilidade, a habilidade, os recursos, o improviso de Neymar, ninguém no mundo tem. Mas quando acaba o treino, quando acaba o jogo, Neymar quer viver como se ele pudesse fazer tudo com o corpo. E o atleta profissional, ele não pode fazer tudo que quer com o corpo, porque o corpo é a máquina de trabalho dele, e aquela máquina de trabalho dele é cara. O clube está pagando muito alto para que ele cuide daquela máquina, porque o clube vai precisar do trabalho daquela máquina a favor do clube. E a máquina não vai estar descansada para dar o que o clube espera que ela dê. A máquina corpo. Aí fica difícil. Então é bom jogador? É. Mas ir fora de campo. Aí quando você dá as referências, o nome é arriscado da lista. Com certeza. Então amanhã, né, com fé em Deus, vamos trazer mais informações com relação ao Grapiúna, já que hoje à tarde a diretoria se reúne, né, para se definir com relação a essa questão da participação e o time do Grapiúna, quem vai ser. E tem uma coisa, Marcelo, que o Grapiúna pode se apegar a isso que dá certo, viu, Álvaro? O grande sonho do jogador amador, ele pode até falar que não, mas o grande sonho dele é ser profissional. O grande sonho do amador é ser profissional. Principalmente se ele ainda não tem um trabalho, se ele ainda não tem uma família constituída. Ele constituir a família, ele ser pai e pegar uma pessoa, uma mulher e botar dentro de casa. Ser o pai de família, o homem que tem que trabalhar. Porque quando parte para o homem ter que trabalhar, eles ficam na dúvida de vou trabalhar ou vou jogar. Quando se trata de time de Itabuna. Entendeu? Mas se você chegar aí e conversar direitinho, você ainda acha aí uns 12, 15 jogadores de qualidade, com idade de profissional e que você ainda pode ter lucro lá na frente. Tô falando, Álvaro, jogador de 21, 22, 23 anos, que não é tarde. Para o jogador de 23 anos, eu falo, Marcelo, direto, você sabe que eu falo, jogador de 21, 22 anos não tá tarde para ele. Por exemplo, olha essa chance do Grapiúna. Tem mal que vem para bem. Eu queria falar aqui agora. E você pensa que tá perdido com, por exemplo, você que tem 22, 23 anos e tem qualidade, acha que, já tenho 23 anos, pô, já deu. Os meninos estão indo com 18. Tem casos e casos. Os meninos estão indo com 18 nos clubes de base, nos grandes clubes do país. O Grapiúna tá precisando, vai precisar de jogadores da cidade e da região, trazido por Marcelo a informação, que de qualidade. O que o clube vai ter que fazer? Profissionalizá-los. Pode ser você, realizando o seu sonho de assinar o contrato profissional, porque não pode jogar com contrato de amador quem tem idade de profissional. E vamos fazer uma junção rapidinha, Marcelo, que é futebol, não estou falando loucura aqui não. Uma vez um treinador, Sérgio Oliveira,
me diz que futebol é a única profissão que você dorme pobre e acorda rico. Você joga uma partida aqui, tem um cara sentado ali em cima olhando, e aquele cara é casado com a menina que mora aqui em Itacaré, é um alemão, um holandês, um francês, um português, sei lá. E ela veio fazer compras aqui, o centro aqui é maior, e ele ficou ali onde tinha um joguinho de futebol, o Uber deixou ele ali, ele tá olhando e ele é diretor de um clube lá. Viu aquele menino ali, gostou, desceu lá pra perguntar quem é aquele menino. No outro dia, aquele menino vai embora, e minha família, sua família vai com você. Verdade. Mudou a vida do menino, dormiu pobre e acordou rico, de repente. E você pode dormir pobre e acordar rico? Não rico. Mas você pode dormir amador e acordar profissional realizando o seu sonho. Joga a segunda divisão, é caminho do futebol. Você joga a segunda divisão pelo Grapiúna, o Grapiúna sobe ou não sobe e você faz 6 gols. Você é atacante, por exemplo. Ou zagueiro, que chama mais atenção ainda. E aí alguém da primeira divisão te pega ano que vem, o Jequié te pega ano que vem. Você joga contra o Bahia e contra o Vitória. Faz mais gols. Você arrebenta pelo Jequié contra o Bahia e contra o Vitória. O Vitória te pega, você está disputando a primeira ou a segunda do Brasileiro. Em 2 anos, 1 ano e meio, você mudou sua vida. Assim é o futebol, não duvide não. Porque o que Deus tem para você é seu e ninguém tira, só que é no tempo de Deus. E de repente o tempo de Deus pode estar chegando para você na hora que você pensou que já tivesse acabado para você e não havia nem começado ainda. Assim é o futebol. E digo mais, viu? A gente que acompanha há muito tempo Itabuna, Grapiúna, principalmente o Itabuna, só deu sorte. Verdade. Jogadores da casa e da região. Toda vez Me lembro como hoje. eu tenho uma abertura para falar isso. Rondinelli, Celso, que é daqui. Celso, que também é daqui. Aí veio o saudoso Sabiá na época. Muita gente daqui. Só daqui. Muita gente. Eu lembro também que subiu para a primeira divisão. Marcelo, uma época que Luiz Santana, Deus te chamou lá. Não está mais entre nós. Dores também. Dorival Lemos. Isso. Foi supervisor de Itabuna, um cara muito querido por todos nós. Todos que conheciam Dores gostavam de Dores. E uma vez, Ricardo Xavier, a gente conversando, Ricardo era o presidente, eu era jogador do clube, e Luiz Santana falou comigo: Nino, você acha que a gente faz um time bom e barato, Nino, para disputar? Falei, agora é que faz, porque bom e barato na cidade, na região tem. E, coincidentemente, toda vez que o Itabuna fez um time da região, o Itabuna classificou, o Itabuna fez boas campanhas. Toda vez que o Itabuna fez um time da região, o Itabuna negociou jogadores. Porque eles veem no Itabuna a oportunidade maior de eles serem lançados no cenário baiano e posteriormente no cenário nacional, por que não? Se os gols passam na TV aberta para o país inteiro. Se joga contra o Bahia e contra o Vitória, você faz gol, passa no outro dia para o país inteiro. E hoje tem a internet, né, Marcelo? Com certeza. Você faz um gol, tem alguém filmando aqui, ainda. Entendeu? Chega na hora. E com certeza os jogadores da região eram mais dedicados do que os que não eram da região. Por quê? Se rebaixa o time, você da região, você vê toda hora um amigo seu que fala: mas rapaz, se rebaixou, tá o time, hein? Verdade. E o de fora vai embora, não vai ouvir isso. Se brincar, o de fora nem colocam no currículo do próximo time que ele vai, que jogou naquele time que ele passou e rebaixou. Porque rebaixamento na carreira, no currículo de um jogador, é diminuir a qualidade dele, é diminuir a expectativa de ele ser contratado posteriormente por outro clube, porque ele vai falar: eu fui rebaixado em tal time. Ele não fala. Ele fala: foi campeão em tal time, mas rebaixado ele não fala. Se você descobrir, ele até assume, mas ele não fala: eu fui rebaixado em tal time. Ele não fala não. Mas aí tem a chance. Você pode dar a volta por cima, nem estando embaixo, estando no mesmo nível e aceitando o convite desse do Grapiúna, e de repente você realiza seu sonho. A vida nos proporciona coisas que a gente duvida muitas vezes. E lembro mais ainda, né, pra gente virar essa página aqui, da vez que estava com dinheiro, Itabuna trouxe um monte de jogador do Rio de Janeiro. E tinha jogador no hotel chamando pera de goiaba. Eu sabia que ela era uma goiaba gostosa. Então é complicado. Então vamos investir realmente. Revisado por Deus. Tá naquele hotel imperial ali, ó. Toda vez que, Marcelo, toda vez que o Itabuna trouxe jogadores de fora, fez má campanha e foi rebaixado. Exatamente. Ou fez má campanha ou foi rebaixado. E por falar no Itabuna, não é? Conversei hoje pela manhã com o diretor de futebol, Ricardo Xavier. Ontem, 14 jogadores se apresentaram no Barradão, onde já iniciaram os trabalhos, inclusive hoje à tarde. Ele já vai estar passando o contato para nós do assessor de comunicação, que vai estar acompanhando o time do Itabuna, para passar informações aqui para a TVI. Inclusive, Patiego já estava também treinando. E de Itabuna, ele já adiantou. Patiego e Guilherminho, você conhece, né? Guilherminho? Guilherme Ivo. Guilherme Ivo. Narciso. O Ivo. Guilherme Ivo, meia. Né?
falando de Itabuna. Sim. 2 atletas de Itabuna, Guilherme e o goleiro Patiego. E são 14 jogadores que já se apresentaram para o trabalho visando a Série B do Campeonato Baiano. Patiego foi destaque, né, Marcelo? Exato. Pela equipe de Porto Seguro. Merece sim uma chance em uma outra equipe. E agora vai estar ingressado no Vitória, que é o Itabuna. Essa é a grande verdade. Tomara que tenha chance, tomara que faça bom trabalho, como vem fazendo. E que tenha boa sorte, né, Marcelo? Quem trabalha com honestidade merece boa sorte na vida, para pelo menos se mostrar. O que é a boa sorte? O papel e a caneta, para você mostrar que sabe escrever. Papel e a caneta estão lhe dando a oportunidade. Vai ser dada a oportunidade para ele mais uma vez, Marcelo. Verdade. Então amanhã, mais novidades, né? Com fé em Deus, de Itabuna e Grapiúna aqui no TVI News Esportes. Cássio, vira a página aí, meu filho. Ontem tivemos Libertadores, hein? E o Pé de Urso, torcedor do Botafogo, tá feliz da vida com a vitória do Fogão. Olha só lá, Black. O Botafogo ontem venceu, jogando no Newton Santos, o Carabobo pelo placar de 2-0. O Botafogo venceu, né, Marcelo? Dentro de casa. O Botafogo venceu dentro de casa, fez seu dever de casa normal. E o Botafogo teve, assim, Marcelo, pelo menos umas 8, 10 chances de fazer o gol. E 2-0 saiu barato, mas o importante são os 3 pontos nessa competição, que é muito difícil e onde ele defende o título, né, Marcelo? É verdade. Então vocês estão acompanhando aí os resultados de ontem da Copa Libertadores, além de Botafogo 2-0 no Carabobo. O Libertad venceu também o Talheres pelo placar de 2-0. O Peñarol venceu 2-0 também o Bulu-Bulu. Estudiantes perdeu em casa para a Universidade do Chile 2-1. O River Plate empatou em 0-0 com o Barcelona de Guayaquil. E o Independente Del Valle venceu o Universitário pelo placar de 1-0, foi o que você falou. É cascudo esse time do Del Valle, né? O time do Del Valle é um time já acostumado com a Libertadores. Para mim, Marcelo, a surpresa negativa ficou aí por parte do River. Exatamente. O River no Monumental de Núñez empatar é muito difícil, lotado como sempre, a torcida é apaixonada, mas a torcida só incentiva e empurra o time para vencer. A torcida não faz o gol propriamente dito. O time não teve qualidade para vencer, ficou no empate, Marcelo. Verdade. Cássio, vira a página aí, me traga os resultados da Sul-Americana. Ontem tivemos brasileiros em campo, né? O Grêmio venceu o Atlético Grau por 2-0. O Vasco da Gama, que tem estádio no Rio de Janeiro, venceu, viu, Patinho? Venceu o Puerto Cabelo pelo placar de 1-0, jogando em casa. E o Coringão empatou fora de casa em 1-1 com o América de Cali. Olha, Marcelo, fala desses dois aí, últimos que você falou. O Vasco, que jogou contra o Cabelo, ó. Jogou contra o Cabelo, Porto Cabelo. E o Corinthians. Marcelo, o Corinthians entrou com um time alternativo. Exato. Deixou alguns jogadores de fora e foi colocando gradativamente os jogadores até para eles ver se mudavam o resultado. E o que aconteceu? Mudou. Mas o que mudou mesmo o patamar da partida foi a entrada daquele que eu já falo aqui direto dele, que é diferente, Marcelo. Verdade. O Carrillo, muito bom jogador. O Carrillo ontem fez um passe que você, que está nos ouvindo e nos vendo, não viu o passe que o Carrillo fez? Procure ver para você ver. Que coisa bonita, velho. Passe de jogador de verdade, Marcelo. Meteu o pé lá em cima, o passe que normalmente você domina e passa. Ele meteu o pé na altura do peito assim, deu um calcanhar no alto assim. Muito bom jogador. Passe muito bonito para o Mateuzinho, que fez a tabela dentro da área e chapou de canhota. A bola desviou no adversário, entrou o empate do Corinthians. O Corinthians mereceu, brigou o jogo todo. E o Corinthians, segundo tempo, mereceu até a vitória, só que só ficou no empate. O Vasco saiu vaiado em São Januário. Jogou com o Porto Cabelo e um time que perdeu muitos gols. Mas até que ponto vai a culpa do treinador se o jogador dentro do campo não executa o que tem que executar? Não faz o gol quando tem que fazer. Por que o treinador tem que ser vaiado? Porque colocou um jogador que a diretoria contratou? Se a diretoria contratou, por que o treinador não vai colocar os jogadores? Se o elenco é limitado como é o do Vasco. Eu só discordei do treinador quando ele poupou contra o Corinthians. Porque não tinha que poupar, o Vasco tem que poupar ninguém, porque jogador, primeiro, gosta de jogar. Segundo, não tem essa qualidade toda para estar poupando jogadores. Que você poupa um jogador meia boca e poupa um bom, o meia boca pensa que ele também é bom. Tem detalhe também, né? Você poupa Coutinho e Verratti. Aí você poupa o Lloyd, por exemplo, Lloyd, que está no Vasco também. Lloyd pensa, eu também sou bom, que poupou Verratti, Coutinho e eu também sou bom no mesmo patamar deles. E não tem nada a ver o patamar de um com o outro.
E quando você poupa e você dá chance para os outros, que esses outros não aproveitam, não demonstram que estão no páreo para fazer 2 jogadores de cada posição com a mesma qualidade, você fica meio dúbio, você fica duvidoso e a dúvida leva você para o rebaixamento. Quem não tem certeza de vencer, corre o risco de perder. É assim que o Vasco faz. Ontem venceu, perdeu muitos gols, jogou até bem, principalmente o segundo tempo. Mas o torcedor saiu chateado, porque o torcedor, se o Vasco fizer 10-0, o torcedor vai ficar chateado do mesmo jeito, porque quer a saída do Carille. Como se o Carille fosse o culpado do Vasco ir mal. O Vasco vem mal há muito tempo, e não é há muito tempo Carille o treinador, não. É isso aí. Cássio, rapidamente aqui, já estamos no finalzinho aqui do programa. Hoje teremos mais jogos pela Libertadores, né, com 3 brasileiros em campo. O Bahia, que vai enfrentar a equipe do Nacional fora de casa. O Flamengo vai enfrentar o Central Córdoba de Santiago e o Palmeiras recebe a equipe do Cerro Porteño. Lembrando que Palmeiras e Flamengo jogam em casa e o Bahia joga fora de casa com o Nacional, Black. O Bahia joga fora de casa, o Palmeiras e o Flamengo são favoritos fora de casa e dentro de casa principalmente, né, Marcelo? Tomara que tenhamos bons jogos para que amanhã a gente venha aqui, Marcelo, e passe tudo para você, que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI. E parabéns aí à torcida do Vasco, que venceu ontem, torcedor Corinthians, né, que empatou fora de casa, e também o Grêmio, que venceu os brasileiros. Parabéns aos vencedores e parabéns para você que torce para um time que está na Libertadores ou que está na Sul-Americana. E parabéns para você que fica secando o time dos outros também. O recado foi dado, viu? Black, um abraço. Um abraço, Marcelo, até amanhã, se Deus permitir. É isso aí, final de programa, vem aí o Alerta Cidade. A gente retorna amanhã com fé em Deus, às 11h30, com mais um TVI News Esportes para você. 20 anos TVI, contando a sua história.